Deu certo. Eu já boto aqui o texto. Não entrou nenhum, já? Já está ouvindo. Bom dia, bom dia. Como estamos? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Alain. Bom dia, mãe, Juliana. Como é que vocês estão? A paz de Cristo a todos. Bom dia, Cristiano. Que Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã, derramando graça sobre as nossas vidas. Que Deus alimente os nossos corações mais uma vez com a sua palavra. Eu já até convido você, se você tem aí em suas mãos, a abrir sua palavra em Marcos 13, do 3 ao 8, para conversarmos sobre esse texto e entendermos de Deus o que Ele tem a nos dizer nesta manhã. Você pode convidar seus amigos aí, familiares, para estarem conosco, participando desse momento especial, desse banquete que é a palavra de Deus. Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, Deus nos oferece um grande banquete, pois é a sua palavra que está sendo lida, é a sua palavra que está sendo exposta aos nossos corações, aos nossos olhos, como fonte, como colocou aqui o Alain, como fonte desta palavra que inspira os nossos corações, que inspira o nosso dia. Por isso é sempre bom começar o nosso dia diante dessa palavra, diante da presença de Deus. Eu quero ler para você então, e nós vamos orar, Marcos capítulo 13, do 3 ao 8, tá certo? Não sei se você encontrou aí, mas pode procurar aí Marcos capítulo 13, do 3 ao 8. Eu leio para você. Diz assim a palavra de Deus. Depois de lermos, nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que Ele seja intérprete para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, do 3 ao 8. Diz assim: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Vede, olha o alerta de Jesus, Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Vamos orar juntos nesse momento? Se você pode, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por mais um momento como esse, mais uma manhã diante da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça os nossos corações. Que esta palavra encontre nas nossas vidas solo apropriado para acolhê-la. E que esta palavra, Senhor, frutifique em nossos corações. Sim, Deus, frutifique. Que encontre outros corações. Que essa palavra transborde para que possa, Deus, também aliviar o cansaço de outros que estão ao nosso redor. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, que bom que você está aqui, você que chegou depois. Nós já lemos a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, do 3 ao 8, e nós vamos conversar sobre esse texto. Bem, observe bem. Lá na rampa ocidental do Monte das Oliveiras,
em um lugar desobstruído, que se tem uma visão desobstruída do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular a Jesus: dize-nos, eu leio para vocês de novo, verso 4, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Estes 4 discípulos, em particular, perguntam a Jesus: quando? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Entendam, as palavras de Jesus, as sinceras e traumáticas palavras de Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ao sair do templo com os discípulos. Provocaram nestes uma enxurrada de pensamentos que precisava ser controlada pelas próprias palavras de Jesus. Eles precisavam discernir sobre o que Jesus estava falando. Aquele suntuosíssimo templo, uma das maravilhas antigas, como nós vimos no dia de ontem, não viria abaixo em um evento solitário. Os discípulos entendiam isso, tinham essa compreensão. Não seria um evento solitário. Outros acontecimentos significativos, sem dúvida, estariam associados a este evento. Aliás, que se deu no ano entre 66 e 70, ano 70 depois de Cristo, com as guerras judaico-romanas. Com certeza, este acontecimento estaria associado a outros acontecimentos como parte dos eventos finais, do fim dos tempos. Então, esse sermão profético são palavras que Cristo profere aos discípulos que perguntavam: bem, que coisas são essas? Quando essas coisas sucederão? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Como, em outras palavras, como se preparar para este tempo? Como se preparar para este fim, nós chamamos de fim dos tempos, porque esse Senhor da história, esse juiz da história, está levando, sim, em sua soberania a história à sua consumação. As perguntas emanaram, obviamente, de forma natural. Os discípulos estavam querendo saber, bem, esse evento não é um evento solitário, ele vai estar associado a outros. Qual será o sinal? Qual será o sinal? Qual o sinal que vai haver quando todas essas coisas estiverem para cumprir-se? Então Jesus, a partir da pergunta dos discípulos, ele começa a instruir os seus discípulos sobre o que deveria acontecer antes do fim. E pelo menos 3 coisas deveriam acontecer antes do fim, até o verso 23 deste capítulo 13. A primeira coisa é o aparecimento de impostores, de falsos messias, de pessoas que diriam ser o Messias, que assumiriam essa identidade mesmo não sendo. Falsos cristos apareceriam. O segundo sinal, a própria perseguição dos seguidores de Jesus. Sim, aliás, uma perseguição muito bem narrada nos textos do capítulo 12 e 13 de Apocalipse. Lá você tem a presença do dragão, lá você tem a presença da mulher celestial, a Sião ideal, sendo perseguida por este dragão. A derrota do dragão por Miguel e seus anjos, ele é lançado na terra, começa a perseguir esta mulher celestial. Primeiro tenta perseguir o Messias, que nasceu dessa mulher celestial, e depois, quando destruído por Miguel e seus anjos, derrotado por Miguel e seus anjos, ele é lançado na terra e passa a perseguir a mulher que é protegida no deserto. Ele, de sua boca, lança água, lança um rio tentando afogá-la, e a terra abre uma boca, um buraco, e engole o rio. Proteção. E aí, então, diante dessa revolta do próprio dragão, porque não conseguia perseguir a mulher celestial, ele passa então a perseguir os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher somos nós, a igreja de Cristo. Então, o segundo elemento é a própria perseguição dos seguidores de Jesus. O terceiro, o abominável da desolação, a angústia terrível. Então, durante essa semana, nós estaremos falando sobre estas questões.
A primeira delas, o aparecimento dos impostores, o sofrimento comum a todos os homens e mulheres. É interessante observar que Jesus ele foi bem claro, muito claro com os seus discípulos. Ele não prometeu dias fáceis, ele não prometeu o reino de paz de Davi, não. A palavra que abre este importante discurso profético de Jesus, o sermão profético de Jesus, a palavra vede. Então vejam, a palavra vede e a palavra que encerra esse importante discurso, porque se você for abrir a palavra de Deus, lá no verso 37, que é o verso que encerra o capítulo 13, o sermão profético, você vai ter a seguinte palavra, vigiai. A palavra que abre, vede, e a palavra que fecha, que encerra este discurso, vigiai, são palavras que nos mostram que os eventos que viriam não seriam fáceis. Vede, vigiai, são palavras que mostram e que promovem no coração dos discípulos vigilância, sabedoria, discernimento. Jesus mostra claramente que as experiências traumáticas, elas seriam inerentes a este momento. Por isso os discípulos deveriam enfrentar estas tribulações com bastante precaução e sabedoria. Primeiro, a necessidade de estar alerta, sim, contra os falsos messias, contra aqueles que reivindicarão ser o Messias, porque diz assim a palavra de Deus, muitos virão em meu nome, sim. Verso 6, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados por esses falsos cristos que aparecerão, porque faz parte, é inerente a esse processo de consumação, de uma história sendo levada à sua consumação, a presença desses falsos cristos que dirão, sou eu. E mais, enganarão a muitos. Esses falsos messias, esses falsos cristos tentarão enganar os próprios discípulos, os próprios eleitos. Você pode ler comigo o verso 22. O verso 22 do capítulo 13 diz assim, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso a vigilância, por isso a sabedoria, por isso o discernimento para este momento. Vede, vigiai, porque surgirão muitos falsos cristos dizendo, sou eu. E esses falsos cristos enganarão a muitos, inclusive, diz o verso 22, os próprios eleitos, falsos cristos e falsos profetas, que através de sinais e prodígios enganarão, inclusive, os próprios eleitos. No capítulo 13 do Apocalipse, nós temos a presença da segunda besta, que é identificada nos capítulos posteriores como falso profeta. O falso profeta, tentando e buscando a adoração à imagem da primeira besta, utilizará sinais, maravilhas, para enganar. Por isso os nossos olhos precisam ser olhos, sim, vigilantes, olhos que discernem, olhos que percebem o movimento da história. Vede, vigiai, são palavras que abrem e fecham este importante discurso, promovendo no coração dos discípulos aquilo que nós precisamos ter: vigilância, discernimento, sabedoria, precaução. Surgirão esses falsos cristos, surgirão esses falsos profetas. Será que os nossos olhos estão vigiando? Será que os nossos olhos possuem a sabedoria daqueles que sabem discernir? Esses falsos cristos, esses falsos profetas fazem parte, são inerentes a esses momentos que antecedem a chegada de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. Olhos precisam vigiar, precisam se prevenir contra estes sinais que antecedem a vinda de Jesus. Mas vejam, o texto diz sobre guerras. Quando, porém, verso 7,
ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não são sinais sobre o fim. São sinais que nos mostram que esse fim está sendo de forma soberana, essa história está sendo soberanamente conduzida até o fim, até a sua consumação. Vejam as expressões: guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. A Beth está escrevendo aqui sabedoria, discernimento, vigilância e precaução. Sim, são as palavras deste momento. Nós precisamos viver cada uma destas palavras. Agora veja: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, são o princípio das dores. Nós precisamos entender esta imagem. É a imagem de uma mulher em dores de parto. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de um juiz que está levando essa história, de um juiz, o próprio Senhor Jesus, que está levando esta história até a sua consumação. E aí nós ouvimos essas expressões: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, sim, reino contra reino, terremotos, fome, princípio das dores. É a imagem de uma mulher em dores de parto. E as dores de parto são uma perfeita analogia para os nossos tempos. Porque guerras sempre existiram guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Percebam, desde a ressurreição de Cristo até a sua parousia, ou seja, a sua volta, o seu retorno, este é o tom da história. E as dores de parto, vejam, esta é a perfeita analogia, elas vão se encurtando e elas vão aumentando. As dores vão se tornando mais fortes e os espaços de tempo vão se encurtando. Agora, não se preocupem, as dores de parto anunciam o nascimento de novos céus e nova terra. Todas as dores que enfrentamos e que são inerentes, e Cristo está dizendo claramente isto, são inerentes ao fim. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, sim, povo contra povo. Estes rumores de guerra, esta fome, estes terremotos que são inerentes a esse processo, estas dores, este princípio das dores, nos mostram claramente esse juiz da história, levando esta história à sua consumação. O princípio das dores, as dores de parto, simbolizam, sim, pré-anunciam o nascimento de novos céus e nova terra. Quando a gente lê as narrativas do Apocalipse, o dragão de Apocalipse 12 é completamente derrotado em Apocalipse 20, lançado no lago de fogo e enxofre. A besta, o falso profeta, derrotados, lançados no lago de fogo e enxofre, capítulo 19. Todos os grandes inimigos são profundamente derrotados até a própria morte. Então nós temos o nascimento de novo céu, nova terra, novos céus, nova terra, capítulos 21 e 22 de Apocalipse de João. As dores, o princípio das dores, as dores de parto antecedem, pré-anunciam, sim, são o pré-anúncio do nascimento do novo céu e da nova terra. Por mais que a gente, por causa da cinematografia, o cinema, às vezes escandaliza com as imagens fortes, nós precisamos entender que o sermão profético de Cristo, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24,
as cartas do apóstolo Paulo, como a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, as cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, os textos de Apocalipse, os apocalipses, o Apocalipse de João e o livro de Daniel, que são grandes apocalípticos. Eles não querem promover medo nos eleitos, nos seguidores de Cristo, nos que perseveram, não, mas esperança, perseverança, fidelidade aos mandamentos, fidelidade ao reino, ao vencedor. Vocês se lembram das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor? Ao vencedor, ao vencedor. Quem são os vencedores? Aqueles que seguem o mandamento de Cristo e são fiéis a este mandamento, mesmo diante do horror da perseguição. Mesmo diante do horror da perseguição, do martírio, que fazem parte, são inerentes a esse processo. Mas esse processo diz respeito a esse Senhor, a esse juiz, o juiz da história, que está levando esta história à sua consumação. As dores, o terremoto, a fome, a guerra, nação contra nação, reino contra reino, são apenas símbolos de uma dor que pré-anuncia o nascimento de um bebê. Novos céus, nova terra. Eu já me vejo na nova Jerusalém. Que Deus possa abençoar os nossos corações. Antes de promover medo, o que esses textos promovem é esperança, vigilância, sabedoria, discernimento, precaução. Vede, vigiai, palavra que abre e encerra o discurso de Jesus, as palavras que abrem e encerram o discurso de Jesus. Vede, vigiai. As dores são o pré-anúncio do nascimento do novo céu e da nova terra. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta manhã, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor continue alimentando os nossos corações de esperança, de vigilância, de discernimento. Surgirão falsos cristos. As guerras, os rumores de guerras, sim, nação contra nação, Senhor, são apenas símbolos da sua presença, do seu juízo. O Senhor está conduzindo soberanamente esta história à sua consumação. O princípio das dores, Senhor, é apenas um símbolo de que haverá novo céu e nova terra. E somos gratos porque o Senhor está conduzindo a história a um fim maravilhoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a você um dia muito especial. Lembrem-se, princípio das dores, as dores de parto pré-anunciam o nascimento da melhor coisa da nossa história. Nós ansiamos. Por isso, juntos com o Espírito, a noiva e o Espírito dizem: vem, vem, Senhor. A vinda de Cristo, a volta de Cristo para nós, será um grande prazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, no nome de Jesus. Amém. Até amanhã às 7 horas.